China apresenta novo robô humanoide com 52 graus de liberdade e autonomia de 8 horas. Estação Espacial Lunar da NASA acaba de dar um grande passo em direção ao lançamento. Megacidade de El Ain, na Arábia Saudita, está usando 20% do aço disponível no mundo. Exercício do juízo final. China impulsiona tecnologia de comunicação militar para suportar ataques nucleares. Robô subaquático sai em missão para auxiliar laboratório no fundo do oceano que monitora as placas tectônicas. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. Olá, impressionados! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Se gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque isso vai nos ajudar demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Imagine isso, passar uma corrente elétrica suficientemente forte através de um plasma que acaba criando condições tão extremas que permite acontecer a fusão nuclear. Basicamente, estou descrevendo o Century, que está sendo desenvolvido pela Zap Energy e é a primeira demonstração totalmente integrada de várias tecnologias essenciais que podem tornar possível a construção de usinas de energia de fusão. A grande inovação da Zap Energy está no método Z-Pinch, estabilizado por fluxo cisalhado, que elimina a necessidade de ímãs gigantescos, criogenia ou lasers de alta potência, que são usados por outras tecnologias de fusão. Esse método utiliza grandes campos magnéticos gerados por correntes elétricas para comprimir o plasma a temperaturas tão altas que iniciam o processo de fusão. Benji Conaway, cofundador e CEO da Zap Energy, destaca que a empresa não está apenas focada na física por trás da fusão, mas também em toda a tecnologia e engenharia necessária para transformar essa ciência em uma fonte de energia comercial viável. Mas o que é que torna isso tão impressionante? Bem, o Century não é apenas um experimento em laboratório. Ele foi projetado para operar como uma usina de energia real, disparando pulsos de alta voltagem a cada 10 segundos, durante mais de 2 horas seguidas, desta forma simulando uma operação contínua com mais de 1000 disparos. Além disso, a estrutura inovadora da Century utiliza bismuto líquido para absorver o calor gerado pelo plasma, circulando mais de 70 kg deste metal em sua configuração inicial. Isso realmente é apenas o início. A versão final do Century será capaz de circular mais de 1 tonelada de metal líquido. Esta tecnologia está pavimentando o caminho para o futuro, e a Zap Energy está determinada a levá-la para o próximo nível, com o objetivo final de construir a primeira usina de fusão comercial do mundo. Mas o que é exatamente a energia de fusão? Bem, ela ocorre quando 2 núcleos atômicos menores se fundem para formar um núcleo maior, liberando uma enorme quantidade de energia nesse processo. Diferentemente da fissão nuclear, que quebra os átomos, a fusão é muito mais limpa e também segura, sendo o mesmo processo que acontece e que alimenta o nosso Sol. Existe uma tecnologia que está presente em mais de 180 países e consegue nos atender em todos eles. Eu estou falando da Nomad, que é uma conta digital criada para brasileiros e que converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda que você desejar, seja lá onde você estiver. Além de 100% segura, a Nomad possui o menor câmbio do mercado, o comercial mais barato que na casa de câmbio, que usa a cotação turismo. Com o cartão da Nomad, seja virtual ou físico, você pode viajar o mundo sem se preocupar em levar dinheiro físico ou procurar locais para sacar e muito menos quebrar a cabeça na hora de escolher a casa de câmbio. É só ir passando tudo no débito usando a Nomad que não vai ter surpresas no fim. Isso porque você não paga aquela IOF super alta com o cartão de crédito. A abertura é bem simples e leva apenas 5 minutos. E você que gosta de tecnologias, não pode deixar de usar essa da Nomad. Para te incentivar, receba aqui um presente de $20 em cashback. Basta abrir agora mesmo a sua conta Nomad e usar o código RI20 para garantir esse cashback na sua primeira operação de câmbio. Corre aí na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado e confere como é simples e fácil abrir uma conta digital da Nomad. Além de receber grandes vantagens, você ajuda o Realidade Impressionante a continuar te trazendo as novidades tecnológicas.
Uma missão de extrema precisão acaba de ser realizada na costa oeste da ilha de Vancouver, onde um ROV, veículo operado remotamente, deslizou pelas profundezas do oceano em uma operação digna de ficção científica. Sua missão? Bem, era trocar um medidor de inclinação delicado que monitora o movimento de placas tectônicas, um trabalho crucial para prever eventos como terremotos de grande magnitude. Sob o comando de Josh Tetarenko, diretor de operações da Compaq Marine Services, Jenny, como é chamado o ROV, tem um papel essencial: garantir que os dados cruciais para o monitoramento de atividades sísmicas e oceanográficas continuem fluindo de forma constante. A operação recém-realizada marcou um teste decisivo para o Jenny e tudo indica que o resultado foi um grande sucesso. Com a ajuda de braços eletromecânicos e pinças precisas, o veículo foi capaz de desconectar registradores de dados antigos e substituí-los por novos, equipados com baterias mais potentes. E por que isso é tão importante? Bem, o equipamento substituído estava monitorando tremores e deslocamentos tectônicos, fornecendo informações críticas sobre o comportamento das placas continentais. Estas podem desencadear um terremoto devastador. A última grande atividade desse tipo na região ocorreu em 1700, quando um terremoto de magnitude 9.0 sacudiu aquela área. Manter os sensores em funcionamento contínuo é crucial para entender melhor quando o próximo grande evento pode acontecer. A jornada bem-sucedida de Jenny também é uma grande vitória para a Ocean Networks Canadá, que opera o Observatório Submarino Neptune, um dos maiores e mais avançados do mundo. Esse observatório, localizado nas profundezas do Pacífico, é equipado com milhares de sensores que monitoram tudo, desde sinais sísmicos até ecossistemas marinhos. E Jenny foi projetado para garantir que essa complexa rede de dispositivos continue funcionando perfeitamente, realizando manutenções anuais e substituindo equipamentos que mantêm o fluxo contínuo de dados. Com seus 812 km de cabos submarinos conectando sensores, câmeras e robôs, o Neptune já acumulou mais de 1,5 petabytes de dados em 15 anos de operação e desta forma se tornando uma ferramenta vital para cientistas de todo o mundo. Estamos diante de uma era em que a tecnologia não apenas explora as profundezas dos oceanos, mas também fornece informações vitais para compreendermos as mudanças que estão afetando o nosso planeta. A empresa chinesa de robótica, a Kepler, acaba de revelar o seu mais novo robô humanoide de tamanho real, o Forerunner K2, e as melhorias são realmente impressionantes. Depois do lançamento do modelo anterior, o Forerunner K1, em novembro de 2023, que já trazia um design leve de 25 kg e uma bateria de 8 horas de duração, o K2 eleva o nível, com atualizações robustas tanto no software quanto no hardware. Segundo a Kepler, a nova versão traz um salto gigantesco na sua inteligência artificial incorporada. Seu sistema de controle avançou em áreas críticas como percepção dinâmica, planejamento de tarefas e coordenação de corpo inteiro. Agora o K2 é capaz de realizar tarefas complexas de forma autônoma, usando técnicas de aprendizado por imitação e também por reforço. Em outras palavras, ele pode aprender e adaptar as suas ações com base nas experiências que ele adquire no ambiente. Mas não é só isso. A Kepler trabalhou de perto com quase 50 clientes de setores como manufatura inteligente, armazenagem e até operações de alto risco, refinando assim cada detalhe do K2 para atender às necessidades reais do mercado. E o resultado é um robô ainda mais confiável e eficiente, capaz de operar em ambientes industriais com uma precisão e segurança que são bem interessantes. O robô também foi equipado com um novo conjunto de algoritmos para melhorar a interação humano-robô, permitindo que ele colabore de forma ainda mais fluida com os operadores humanos. O K2 agora se comunica em tempo real durante as operações remotas, o que é essencial em setores que demandam tomadas de decisões rápidas e precisas. Além do software, o hardware também foi todo retrabalhado no K2. Seus braços e pernas foram completamente redesenhados para aumentar a rigidez e facilitar tanto a fabricação quanto a manutenção. As mãos, por exemplo, são verdadeiras maravilhas tecnológicas. Cada uma possui 11 graus de liberdade, com capacidade de levantar até 15 kg cada. E graças a sensores flexíveis na ponta de cada dedo, o K2 tem um controle tátil que permite manusear objetos com uma precisão bem incrível. Um detalhe fascinante é o novo layout de fiação em forma de estrela, que garante conexões mais rápidas e um sistema de energia ainda mais eficiente. A bateria de 2,33 kWh oferece até 8 horas de uso contínuo, garantindo que o robô possa operar durante uma jornada de trabalho inteira sem interrupções. Mas o que realmente diferencia o Forerunner K2 de outras iniciativas
é o seu design e a sua versatilidade. Com 52 graus de liberdade espalhados pelo corpo e mais 2 graus de movimento na cabeça, o robô tem uma capacidade de percepção e coordenação entre mão e olho que são bem aprimoradas, tornando uma escolha ideal para ambientes industriais. Seu visual elegante, com um toque de estilo mecânico industrial, combina perfeitamente com o rigor dos ambientes de trabalho mais desafiadores. A Kepler acredita que o futuro da robótica está na integração dos robôs humanoides em cenários reais, e o K2 já está sendo testado em indústrias como manufatura inteligente e logística. Ele já demonstrou ser capaz de realizar tarefas como manuseio de materiais, inspeção e verificação de qualidade, tudo com uma precisão que pode sim transformar operações inteiras. E enquanto fabricantes de robôs humanoides se preparam para uma rápida expansão, com empresas como a Tesla e a Fourier planejando a produção em massa já para 2025, a Kepler não quer ficar para trás e está delineando um plano para comercializar os seus robôs já em 2025 também, porém com uma diferença. Eles querem levar esses robôs humanoides para um novo patamar. A ideia é mirar nas empresas como clientes ao invés do consumidor final. Pare um pouquinho agora e imagine um cenário apocalíptico, um ataque nuclear devastador com a China no centro dessa ameaça global. Diante de um panorama tão sombrio, surge a pergunta: a tecnologia atual seria capaz de resistir ao impacto de uma explosão nuclear? Pois foi exatamente isso o que cientistas chineses decidiram testar. Eles conduziram um experimento chocante para avaliar a resistência dos seus equipamentos de comunicação no cenário de uma guerra nuclear. Os engenheiros envolvidos nesse projeto ousado queriam saber se os sistemas de comunicação por link de dados cruciais para a infraestrutura militar conseguiriam continuar funcionando em meio ao caos de uma explosão nuclear. O teste foi levado além dos limites tradicionais dos padrões militares e os resultados são surpreendentes. Mas o porquê essa preocupação agora? Bem, no início de 2024, as Nações Unidas emitiram um aviso alarmante. A ameaça de um ataque nuclear estava em seu nível mais alto desde o fim da Guerra Fria. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em um discurso durante a Conferência da Associação de Controle de Armas, destacou como as novas tecnologias, como a inteligência artificial, estavam amplificando os riscos. Ele alertou que a chantagem nuclear estava de volta à mesa, com ameaças imprudentes de catástrofes nucleares sendo feitas por várias nações. Guterres pediu que as potências nucleares retomassem o diálogo e se comprometessem a nunca usar uma arma nuclear primeiro. No entanto, em meio a essas tensões, a Rússia anunciou mudanças na sua doutrina nuclear, permitindo o uso de armas nucleares em caso de uma agressão percebida. Além disso, os conflitos em andamento no Oriente Médio também elevaram as preocupações sobre o uso de armas nucleares e ataques a instalações de energia nuclear. Diante desse cenário global cada vez mais perigoso, os cientistas chineses intensificaram seus esforços para proteger o país de um possível ataque nuclear. Eles focaram em uma ameaça específica, o pulso eletromagnético de alta altitude, ou REMP. Esse tipo de ataque ocorre quando uma bomba nuclear explode na estratosfera, milhares de metros acima do solo, liberando assim uma onda de pulsos eletromagnéticos que podem destruir eletrônicos em um piscar de olhos. Segundo as diretrizes militares tanto da China quanto dos Estados Unidos, qualquer equipamento certificado como resistente a um pulso REMP deve ser capaz de suportar um campo elétrico de 50 kV/metro. Mas, em busca de maior segurança, os cientistas chineses aumentaram essa potência para impressionantes 80 kV/metro, simulando assim as consequências mais extremas de uma explosão nuclear. Os resultados foram animadores, segundo eles. Após um pequeno atraso, o equipamento de comunicação de link de dados recuperou seu funcionamento completo, sem sofrer danos significativos. Enquanto o nosso mundo vive sob a ameaça crescente de uma catástrofe nuclear, a China se posiciona para poder garantir que a sua tecnologia de ponta possa resistir e operar mesmo sob os piores cenários. Este experimento é um lembrete poderoso de que, na era moderna, a tecnologia não só define o futuro, mas também pode ser a chave para a sobrevivência em tempos de crise. Alerta de sarcasmo, hein? E se aqui na Terra as coisas derem M, ainda teremos a Lua. A NASA anunciou um marco importante no seu projeto mais ambicioso, a Estação Espacial Lunar Gateway, que será um posto avançado para abrigar astronautas na órbita da Lua. O que foi revelado promete transformar o futuro da exploração lunar e além. O ponto central do anúncio foi o posto avançado de habitação e logística, conhecido como Raylo. Este módulo crucial passou com sucesso por uma rigorosa rodada de testes de carga estática. Para simplificar, estes testes foram projetados para verificar se o Raylo pode suportar as condições extremas do espaço profundo, ou seja, se ele vai rachar ou desmontar diante de intensas forças que ele enfrentará ao orbitar a Lua. Mas o que realmente é esse teste de carga estática? A NASA o descreve como um dos principais ensaios de estresse ambiental que o Raylo
precisa superar. Em termos práticos, a estrutura foi submetida a uma série de forças e pressões para garantir a sua integridade e segurança em um ambiente tão inóspito quanto o espaço profundo. E esse sucesso é um passo gigantesco para a segurança dos astronautas que futuramente vão habitar a estação. No momento, o Raylo está localizado na Itália, mas será transferido em breve para o estado do Arizona, nos Estados Unidos. Lá, a empresa Northrop Grumman, contratada pela NASA, fará os ajustes finais e dará os últimos retoques no módulo antes de sua próxima fase. Esse é apenas o começo do que será um dos empreendimentos mais desafiadores e fascinantes da NASA. O Raylo é apenas uma parte de um conjunto maior. Ele será um dos 4 módulos pressurizados da estação Gateway, onde astronautas irão viver, realizar pesquisas científicas e se preparar para missões na região do Polo Sul lunar, um local estratégico e cheio de mistérios a serem desvendados. A NASA destaca que este marco representa mais do que apenas um avanço técnico. Ele é parte da primeira presença humana sustentada na Lua e um dos objetivos centrais do programa Artemis. Esse programa não apenas levará o ser humano de volta à Lua, mas também vai preparar o terreno para algo ainda maior, a primeira missão tripulada ao planeta Marte. Entretanto, vale lembrar que, apesar desse grande avanço, a estação Gateway ainda está longe de ser totalmente lançada. Ela será construída e enviada ao espaço em partes, e os primeiros componentes, incluindo o Raylo, estão programados para serem lançados em dezembro de 2027 a bordo de um foguete SpaceX Falcon Heavy. Porém, com a complexidade e os desafios envolvidos, há sempre a possibilidade de atrasos. Ainda assim, cada passo dado é motivo de comemoração. A NASA, peça por peça, está montando uma infraestrutura que abrirá as portas para uma nova era de exploração e de descobertas científicas, não apenas na Lua, mas também em outros planetas, e com cada avanço, a humanidade se aproxima ainda mais de explorar o espaço profundo. Se lembra do audacioso projeto The Line, que visa transformar uma vasta e inóspita paisagem no deserto saudita em uma mega cidade futurista? À medida que ele avança, novos detalhes surpreendentes sobre a sua construção são revelados, destacando o imenso desafio por trás da obra. Entre os aspectos mais impressionantes está o uso estimado de 20% de todo o aço disponível no mundo, um número que ilustra a monumental escala dessa empreitada. Para entender a magnitude desse projeto, é preciso recapitular. The Line é o coração do ambicioso projeto Neom, parte dos esforços da Arábia Saudita para diversificar a sua economia, que ainda depende em grande parte do petróleo. O objetivo é preparar o país para um futuro em que o turismo e a tecnologia terão papéis centrais, enquanto o uso de combustíveis fósseis tende a diminuir ao longo das próximas décadas. O plano para The Line é grandioso. Quando estiver totalmente concluída, a megacidade terá 170 km de comprimento. Porém, mesmo no seu estágio inicial, que deverá ser finalizado até 2030, já impressiona bastante. São quase 2,5 km de extensão, com 500 metros de altura e uma largura de 200 metros. Para colocar isso em perspectiva, a sua altura será comparável a alguns dos arranha-céus mais altos do mundo, e ela será totalmente revestida por um exterior espelhado que a tornará uma verdadeira joia arquitetônica no meio do deserto. Mas essa cidade não será apenas grandiosa em aparência, ela abrigará aproximadamente 300 mil pessoas e será equipada com as mais avançadas tecnologias, incluindo inteligência artificial e um sistema de vigilância de ponta que vai monitorar tudo, desde a gestão de resíduos até o consumo de água. Para transformar essa visão em realidade, os responsáveis pelo projeto estão investindo em infraestrutura massiva. Um exemplo disso é a construção de uma nova fábrica de concreto, orçada em cerca de 190 milhões de dólares. Essa fábrica sozinha será capaz de produzir até 20 mil metros cúbicos de concreto por dia, sendo que a maior parte dessa produção será destinada à The Line, enquanto o restante será utilizado em outros projetos dentro do Neom. O ritmo das obras também impressiona. Mais de 100 mil humanos estão trabalhando dia e noite, literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para mover gigantescas quantidades de terra e preparar o terreno para as colossais fundações da cidade. E o progresso nas fundações já é significativo, com cerca de 1.000 estacas das mais de 30 mil que são necessárias já posicionadas. Mas talvez um dos dados mais impressionantes venha de uma recente declaração de Manar Almanef, diretor de investimentos da Neom. Ele afirmou durante a Saudi Global Logistics Forum que o The Line está utilizando atualmente 1/5 de todo o aço produzido no mundo. Isso coloca a Arábia Saudita no topo da lista de consumidores globais de materiais de construção, uma posição que deverá se manter por pelo menos algumas décadas, à medida que o projeto Neom continua a se expandir. Agora, enquanto aguardamos ansiosamente as próximas atualizações sobre o progresso dessa gigantesca construção,
nos resta apenas imaginar o impacto que essa mega cidade terá no futuro da humanidade e também no mundo da arquitetura e da tecnologia. Uma revolução que se aproxima rapidamente, capaz de oferecer uma fonte de energia limpa, praticamente ilimitada e disponível em qualquer lugar do planeta, é a energia geotérmica superprofunda. Recentemente, o Laboratório de Mecânica Experimental de Rochas da EPFL fez uma descoberta que torna essa visão ainda mais tangível. Um tipo específico de rochas em profundidades supercríticas que podem ser fraturadas, permitindo que a água passe por elas e, com isso, gerando uma quantidade colossal de energia. E como é que exatamente isso vai acontecer? Bem, eu vou tentar explicar. O conceito de energia geotérmica não é novo. Já usamos o calor da Terra para gerar eletricidade em algumas regiões vulcânicas, onde o calor está mais próximo da superfície. No entanto, essas áreas são limitadas, o que torna a geotérmica atual uma solução de nicho. Agora, imagine acessar essas reservas de calor a 10 km abaixo da superfície, onde as temperaturas ultrapassam os 400 graus Celsius. A água nessas condições se torna supercrítica, um estado especial em que ela se comporta como algo entre um gás e um líquido, e essa água supercrítica tem o potencial de gerar 10 vezes mais energia do que uma usina geotérmica convencional. A ideia, teoricamente, é simples. Se pudermos perfurar até essa profundidade e quebrar as rochas para permitir a circulação de água, poderemos construir usinas geotérmicas praticamente em qualquer lugar. E o melhor de tudo, essa energia seria limpa, contínua e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porém, o maior desafio sempre foi a perfuração. Perfurar tão profundo é incrivelmente difícil e caro. A profundidade recorde mundial, o Poço Kola, alcançou cerca de 12 km. E mesmo essa incrível façanha enfrentou dificuldades técnicas devido ao comportamento das rochas em tais profundidades, que começam a se comportar de forma bem diferente, tornando-se, em termos leigos, quase como um caramelo. E até agora, os cientistas acreditavam que esse comportamento impediria a fratura das rochas, bloqueando o fluxo da água. E é exatamente aqui que a descoberta da EPFL entra em cena. Usando um novo aparelho triaxial e imagens 3D de alta resolução, a equipe liderada por Gabriel Meyer conseguiu simular as condições extremas dessas profundezas e provar que, apesar da deformação dessas rochas, elas ainda podem ser fraturadas. O que a equipe descobriu é que, com as técnicas certas, é possível quebrar essas rochas dúcteis, permitindo que a água circule e extraia grandes quantidades de energia. Essa descoberta abre um novo caminho para o desenvolvimento de usinas geotérmicas superprofundas. Empresas como a Quasi Energy já estão desenvolvendo tecnologias de perfuração baseadas em aceleradores de partículas. Estas seriam capazes de perfurar mais fundo e de forma mais eficiente do que os métodos convencionais. Outras empresas como a Fervo Energy e a Seigel Systems estão provando que a abordagem de fraturamento hidráulico, semelhante ao que é usado no petróleo e gás, também pode ser aplicada à geotermia para poder aumentar drasticamente a eficiência da extração de energia. O impacto potencial dessa nova fronteira é gigantesco. Se conseguirmos dominar essa tecnologia, usinas geotérmicas poderiam ser instaladas em antigas minas de carvão, aproveitando assim as infraestruturas já existentes e fornecendo energia limpa para todo o mundo. Isso poderia finalmente resolver o problema global de energia, tornando a escassez uma preocupação do passado. O impacto dessa nova fronteira é gigantesco. Se conseguirmos dominar essa tecnologia, usinas geotérmicas poderão ser instaladas em antigas minas de carvão, dessa forma aproveitando as infraestruturas já existentes e fornecendo energia limpa para o mundo todo. Isso poderia finalmente resolver o problema global de energia, tornando a escassez uma preocupação lá do passado. Lembrando que tudo o que você viu aqui neste vídeo pode conferir as fontes usando os links na descrição. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então já se inscreve por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso outro canal, o Invenções e Inovações. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!